Em um dos momentos mais marcantes da minha vida, estava passando por uma situação muito delicada, muito complicada, pela qual eu tinha saído, na verdade, do local onde eu morava com os meus pais e ido para uma cidade próxima. E nesse período foi aonde o Senhor confirmou a chamada do meu ministério, pela qual Ele assim me chamou, que é pregar a palavra, que é ministrar a palavra. E eu fui em uma festa e o Senhor assim usou uma irmã me direcionando e me dizendo que eu tinha que meditar na palavra, porque Ele assim iria me usar poderosamente na sua palavra. E eu me alegrei muito por ver, sentir a presença de Deus e saber que o Senhor fala, e o Senhor assim confirmando esta chamada. E eu pensei, a partir de agora tudo será diferente, momento maravilhoso, momento alegre da minha vida. Só que eu tinha ido para esta cidade para trabalhar com um tio meu, e nessa época eu fui para trabalhar com ele de ajudante de pedreiro. E no dia seguinte, não lembro exatamente se foi logo no dia seguinte ou 1 ou 2 dias depois, estava trabalhando, eu me furei com um arame que estava enferrujado e eu não tive como trabalhar mais. E outra pessoa teve que ir trabalhar no meu lugar e eu tive que buscar tratamento, só que eu não tinha recursos financeiros. E chegou o momento que a obra terminou, não tive mais como voltar a trabalhar, e o meu tio chegou para mim e falou: Elisael, ou Lilico, que era como ele me chamava, ele disse: você pode retornar para a casa de seus pais, e quando tiver uma outra obra, eu te convido para a gente trabalhar juntos novamente. Só que nem o dinheiro para retornar para a casa dos meus pais eu tinha. E foi um momento muito difícil para mim e eu fiquei sem saber o que fazer. Mas no momento em que eu estava pensando o que fazer, veio no meu coração que eu deveria orar ao Senhor, eu deveria buscar ao Senhor. E eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar ao Senhor, apresentar ao Senhor aquela situação e mostrando para Deus como era que estava a minha situação, pois nem o dinheiro da passagem eu tinha para retornar para a casa dos meus pais. Jovem na época, e enquanto eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo de maneira sobrenatural e eu ouvi claramente a voz do Espírito de Deus falando comigo e falando desta forma: levanta e abre a Bíblia. Eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo: levanta e abre a Bíblia. E quando eu levantei, que abri a Bíblia, não escolhendo livro, não escolhendo capítulo e nem versículo, e abriu a Bíblia exatamente nestes versículos que eu vou estar lendo aqui para você. Veja como Deus faz, veja como Deus fala de maneira sobrenatural. E a palavra de Deus que eu abri naquele momento caiu neste texto aqui, Apocalipse, capítulo 3, verso 7 e verso 8. Só que quando eu abri, que eu vi que era em Apocalipse e era em uma das cartas, eu me assustei e eu imaginei assim: meu Deus, o que será? Que palavra que vem? Porque quando a gente abre Apocalipse, que a gente vê as cartas que Deus usou João, o próprio Jesus usou João para escrever as cartas, a gente vai ver que as mensagens são mensagens de repreensão na maioria delas. Mas quando eu abri,
foi neste texto. E a palavra do Senhor para mim foi a seguinte: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu me emociono quando eu lembro desse momento, porque só quem está vivendo é que sabe o desespero, a angústia, o sofrimento, quando está em busca de uma solução. E quando o Senhor falou comigo, foi uma mensagem de ânimo, uma mensagem de esperança para mim naquele momento. E, de repente, o meu tio, ele aparece no mesmo dia, depois que o Senhor falou comigo. Meu tio, ele aparece e me pediu para que eu aguardasse mais um pouco antes de ir embora. E ele nem sabia que nem dinheiro da passagem eu tinha para ir embora. E ele aparece e me pediu para que eu aguardasse mais um pouco, que ele iria em uma loja e ele queria que eu aguardasse para que, quando ele retornasse, eu ajudasse ele a ajudasse ele a descarregar um saco de cimento. E eu fiquei aguardando meu tio retornar, e quando ele retorna, ele estava com um saco de cimento em cima do bagageiro da bicicleta. E eu pensei comigo, meu tio me fez aguardar, né, esse tempo aqui para ajudar ele a tirar um saco de cimento do bagageiro da bicicleta. E eu fui ajudá-lo, e quando eu cheguei junto dele, ele disse: Lilico, você não precisa mais retornar para a casa dos seus pais. Nós temos trabalho para uns 2 anos ou mais. Isso foi uma resposta de Deus extraordinária para a minha vida, né? Mesmo dia, mesmo momento que o Senhor falou comigo, isso fica marcado na minha vida, né? Fica muito marcado, pois o Senhor, ele tem suas formas, suas maneiras de trabalhar. Por isso eu te digo, no momento de luta, momento de desafio, momento de aflição, momento de portas fechadas, corra para os braços do Senhor, dobre o seu joelho, fale com Jesus, que Ele tem resposta para você. Que você possa guardar essa palavra no teu coração, que essa palavra possa ser um incentivo para que você busque ao Senhor, que você viva um momento de comunhão, um momento de intimidade com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de deixar o seu comentário, ou coloque aqui seu testemunho, o momento mais marcante da sua vida, quando o Senhor falou contigo também. E compartilhe essa mensagem, pois eu creio que tem pessoas precisando ouvir esse testemunho, né, a respeito do Jesus que fala e do Jesus que cumpre aquilo que ele fala, né? Deixa aqui também na descrição do vídeo, né, e veja aquilo que está na descrição, para que você também possa ser edificado também em nome de Jesus. E tem o próximo vídeo aqui que você possa dar continuidade e assistir também, pois é a mensagem do Senhor para a tua vida. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.